verdadeira esperança, né, da vida verdadeira, né, da vida eterna, porque na ressurreição de Jesus tudo foi confirmado, né? Foi confirmada o esquecimento dos nossos pecados, foi confirmado que ele era Deus, pois venceu a morte. Então é um dia feliz, principalmente como o dia de hoje, né, em que a gente vai comemorar a Páscoa e cearmos juntos, né, porque existe uma ligação direta entre as duas. E nós temos muitos motivos para agradecer, né? Hoje, logo de manhã, a gente pôde ver as crianças se expressando com as lições que fizeram, né? Então, isso é um motivo de agradecimento, como a Érica fez, falando da vida da Tati, né? Que coisa maravilhosa a gente poder instruir os nossos filhos em relação à Páscoa, ao que ela representa. Ontem, para mim, foi um dia muito legal, porque eu chamei a meninada para aquela conversa que eu tenho depois da janta, e eu fiz um questionário, né, sobre a Páscoa. E até para minha surpresa e felicidade, não erraram nenhuma pergunta, assim, teologicamente. Eu saí fazendo perguntas até complexas e todos em cima, falando assim, do que era da primeira Páscoa, da segunda Páscoa, o que representa. Então, isso é motivo de grande alegria, né? A gente saber que Deus pode nos usar na instrução dos nossos filhos. Então, irmãos, é nesse espírito de Páscoa que eu quero começar a nossa reunião com uma oração de agradecimento a Deus, né, pelo plano de salvação, porque na cruz houve um sacrifício, mas 3 dias depois houve uma ressurreição, e hoje é o dia que a gente comemora esse fato. Leandro, você ora para a gente, agradecendo, meu irmão? Ora sim. Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, por nos proporcionar, Pai, esse motivo de estarmos aqui juntos, por termos esse discernimento, esse entendimento. O Senhor deu o seu sangue para que pudéssemos celebrar a vitória na cruz, que a gente vê o sofrimento, mas a gente vê a vitória, a gente vê a ressurreição, a gente vê a vida sendo gerada. Nós entendemos, Pai, que estamos aqui unidos, lavados, remidos pelo seu sangue, guiados pelo teu Espírito. Que o Senhor possa sempre nos usar, que o Senhor possa sempre nos orientar, que o Senhor possa sempre nos dar discernimento. Amém. Que esse dia seja lembrado por todos como um dia de alegria, como um dia feliz, porque temos motivo para nos alegrar, porque o Senhor nos deu vida, através da vida de seu Filho, que foi entregue na cruz por nós. Amém. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso mesmo. Essa é a oração, né? É um motivo de grande alegria. É uma boa nova de salvação, né? Na gruta da tia Tati estava escrito: Ide anunciai. Jesus ressuscitou. É isso mesmo. É a melhor de todas as notícias, né? É a vacina definitiva para a doença que mais mata, que é o pecado. Sobre o nosso louvor e adoração, eu não sei, mas existe um hino que virou meio clássico, né? De Páscoa. A Francis falou outro para mim, mas eu falei assim, Francis, parece que fica faltando alguma coisa se a gente não cantar ele. Inclusive, uma consideração, né? A gente começou tão bem a pandemia. Vocês lembram que no ano passado teve uma noite, logo no início da pandemia, que as famílias resolveram cantar esse hino em alta voz e publicar no Instagram, e parou por ali mesmo, né? O clamar, o louvar a Deus em público, parou por ali mesmo, né? Então, eu acho que a gente tinha que ser esse povo que canta, né? Eu acho que a gente tinha que fazer disso uma rotina, de proclamar, né? Mas, enfim. Então, eu vou colocar uma versão aqui, não sei quem conhece, do David Keelan, que ele juntou muitos cantores, diversos cantores, né, da área gospel, e fez uma repaginada desse hino. Vamos ouvir, então.
Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei agora o meu Jesus, que vivo está. Que ele vive, posso perdoar. Porque ele vive, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele posso porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive está, vive está em nós. Ele vive sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive, ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um desses que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença. Ele deseja que você tenha essa vida em abundância, pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo
diferente agora é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim, Senhor Jesus. Me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por Tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive. Amém. Amém, irmãos. Que lindo, né? Por que a gente pode crer no amanhã, né? Porque Ele vive. Essa é a base da nossa esperança, é o fundamento da nossa fé. Sem esse sacrifício, sem essa ressurreição, não estaríamos aqui, né? Graças a Deus por isso. Eu quero abrir agora para algum irmão ou algum irmãozinho pequenininho que queira falar ou do seu kit Páscoa. Eu não sei se os irmãos já começaram a distribuição das cestas. Eu creio que eu estava viajando, né, como vocês sabem, mas pelo nosso controle aqui, eu creio que só o Fabiano e a Keila ainda não receberam as cestas que a igreja mandou para que fosse distribuído para famílias, que fosse usado na sua casa em caso de necessidade ou distribuído para famílias que estejam passando dificuldade. Alguém quer dar algum testemunho? Alguém quer falar algo? Microfone aberto, a hora da oportunidade. Wellington, bom dia, irmãos. Sim. Bom dia. Vou falar sobre o kit, né, da cesta. Esses dias para trás eu estava no supermercado e uma amiga muito antiga, assim, sabe, de escola mesmo, que fazia muito tempo que eu não conhecia, há mais de 10 anos, assim, que eu não havia, né, era minha colega de escola, ensino médio, primário, e aí ela me reconheceu e rapidinho a gente conversou ali, e ela falou assim: eu estou desesperada, porque desde o início da pandemia eu fui demitida e eu não sei mais como fazer. E aí, essa conversa, falou, não, vou orar por você, Deus vai abrir as portas. E aí, depois a gente trocou os telefones, ela mandou mensagem perguntando se eu sabia de alguma coisa, inclusive eu quero até divulgar isso, né? Ela faz faxina, ela trabalhava numa empresa de limpeza mesmo, aquelas empresas de manutenção, né? E aí ela foi demitida. E o esposo também estava sem emprego, motorista. E aí, quando eu recebi a cesta, eu fiquei, meu Deus, me põe alguém no coração que realmente esteja precisando. E veio o nome dela. E aí, no mesmo dia, no domingo, eu peguei e mandei uma mensagem de bom dia e falei, né? Falei assim, olha, eu quero te abençoar com a gente foi levar lá na mesma hora, porque ela nem falou assim, vamos marcar. Ela falou assim, estou te esperando, de tão desesperada que ela estava, né? E abençoar aquela família. A gente orou por eles, abençoar a vida deles, e ela ficou, assim, extremamente emocionada pelo recebimento da cesta, e eu fiquei extremamente feliz, porque realmente foi para alguém que precisava naquele momento, né? E aí oramos para que Deus abrisse as portas e amém, por isso. Eles estavam tão assim que eles estavam sem graça. Sabe quando você vê que a pessoa realmente está precisando? E o aluguel está atrasado e não sei o quê, o marido perdeu o emprego na pandemia, que a motorista não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. E foi assim, foi de Deus mesmo, porque sabe quando a pessoa precisa mesmo? Foi dessa forma, né? E foi bênção de Deus, né, para elas. Amém? Amém.
Amém. Olha só, meus irmãos, isso é a gente nunca viveu um momento com tantas portas abertas para pregar as boas novas de salvação. A pandemia está colocando muita gente em choque devido à iminência da morte, está tão próximo como nunca esteve, né? E, ao mesmo tempo, ela fazendo agora, né, e vai aumentar isso com que muitos estejam passando necessidade. Então, é isso mesmo. O Carlinhos disse que tem certeza que foi de Deus e não tem outra origem para isso, né? Porque o nosso egoísmo, por nós mesmos, a tendência era guardar e acumular para o tempo mau. Mas a palavra de Deus é vá, socorra quem precisa. Só que nós não estamos falando, como a Tati disse, só de um socorro material ou de uma comida na mesa. Isso é a porta aberta que nós, como igreja, vamos usar e estamos usando. Mas principalmente para levar salvação, para levar a palavra de que quem beber daquela água e comer daquele pão nunca mais vai ter fome ou sede de novo, porque só Deus pode saciar eternamente. Então, a gente está com uma oportunidade, por isso que entendemos, como igreja, que a gente tinha que mandar essas cestas para vocês primeiro. Em caso de necessidade da sua casa, ela é sua, meu irmão. Por que nós mandamos duas? Se a sua casa estiver precisando, uma é sua, mas a outra, saia do seu lugar de conforto. Se coloque diante de Deus, como a Tati fez, pedindo orientação. E Deus deixou claro na cabeça dela o nome da pessoa. O Espírito Santo vai falar para você. E saia da sua zona de conforto, bata na porta dessa casa, com todos os cuidados, meus irmãos, todos os cuidados. Nós não acabamos a pandemia. Então, use máscara, guarde o distanciamento necessário, use álcool gel, mas não deixe os outros morrer de fome ou sem conhecer a palavra de Deus. E vá, cumpra o ID, vamos cumprir juntos, todos nós. Eu que estou devendo, porque estava viajando, vou levar na casa do Fabiano e da Keila. Não sei se o Leandro já recebeu, porque o Silvio iria para Anápolis. Recebeu, Leandro? Faz um gestinho aí para mim. Não, vai chegar para você o kit Páscoa, e como você tem uma professora na sua casa, está tudo certo, né? Para aplicar na vida do Linha, e também as 2 cestas. Mas então esse é o propósito, né? De levarmos assistência, mas principalmente uma palavra do Senhor e uma oração. Obrigado, Tati, Carlinhos, que Deus continue nos usando, apesar de nós, por sua misericórdia e graça, sempre. Como hoje o nosso culto é um pouco maiorzinho, né? Porque a gente tem a pregação de Páscoa e depois tem a ceia, eu já queria partir agora, então, para o momento da palavra. Eu queria pedir que... Fabiano, você está na ativa? Está ligado o microfone? Não? Então vamos para Marquinho. Marquinho, você está aí? Câmbio. Sim, câmbio. Marquinho, ora para Deus aí usar minha vida agora no meio de nós e cumprir o propósito dele na palavra, por gentileza. Amém. Querido Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade aqui. Ser com cada um de nós, Pai. Abençoe aí o Ed, que vai trazer a palavra. Ilumina, Senhor, para que possamos ser terra fértil, aplicar, meu Deus, viver de verdade, meu Deus, o que for colocado. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração. Ilumina, Senhor. Concede graça, Pai, sabedoria na vida do Hélito, da sua família. Capacita-o, Senhor. Usa-o como instrumento em nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, mais uma vez por essa oportunidade de ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou ligar aqui o meu PowerPoint, vou compartilhar com os irmãos. E hoje, como eu disse, todo mundo vendo aí, tudo certo, qualidade boa. Como eu disse, né? Hoje é um dia de extrema alegria e felicidade para nós, né? Porque hoje, há 1988, acho que é mais ou menos isso, 87,
anos atrás, foi um dia diferente, né? Foi um dia que contradisse todos os acontecimentos normais que levam a vida de um ser humano, né? Porque ninguém venceu a morte. Então, hoje é o dia da Páscoa, né? E ela é uma celebração. Eu queria fazer espero que seja uma breve reflexão com os irmãos de algumas coisas que eu acho que são muito importantes em relação a essa data. E que nós principalmente, não podemos esquecer ou negligenciar. A primeira delas, eu queria que você pensasse nisso e assumisse isso para a sua vida. Nós, família Sal da Terra, nós, corpo de Jesus, nós, família do Senhor na face da terra, nós, igreja, noiva que está sendo preparada para o casamento, nós somos o povo. Ok, Lázaro, sem problema. O Lázaro mandou uma mensagem. Sem problema, meu irmão. Estamos juntos. Nós somos o povo do Natal e da Páscoa. Se tem, como a França disse, né? Eu tenho aprendido isso com ela no casamento. Eu confesso para os irmãos de que conheci ela e já era cristão, mas não dava tanta importância para isso. E eu vinha com aquela conversa de que Natal e Páscoa tem que ser todo dia. Perfeito, nós nunca podemos esquecer de comemorar. Mas como ninguém, nós temos que ter esses marcos por sermos cristãos. O Natal, que é o nascimento daquele que veio para nos salvar, é Deus se transformando em homem, vivendo entre nós, e a Páscoa, que sem ela nada havia sido confirmado ou consumado. Sequer a nossa vida eterna, sequer poderíamos estar juntos aqui agora. E essas datas, elas são extremamente importantes para a nossa história, a qual foi escrita por nossos parentes e ancestrais. Preste atenção, meu irmão. Nós fazemos parte da família de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Sabe quando seu pai e sua mãe contam uma história do seu avô, que viajou de um lugar para o outro, que veio, por exemplo, a minha família conta, né, que meu avô veio do Paraná, mudou para São Paulo, buscando uma oportunidade de vida. Olha só, a Bíblia conta a história da nossa família. Abraão é nosso patriarca. Nós fomos inseridos na família de Deus. Então, a história da Páscoa, a história do chamado de Abraão, a história do povo no deserto, não é uma história contada a respeito de alguém que não tem relação conosco. Nós temos que ter isso muito forte no nosso coração. A primeira coisa, nós fazemos parte da história da Bíblia, porque nós fomos resgatados e fomos adotados como filhos, por esse Deus de amor. O mesmo Deus que é pai de Abraão, que é pai de Isaac, que é pai de Jacó, que é pai de Moisés, é o pai de Jesus, é o nosso pai. Então, nós estamos contando e lembrando a história da nossa família. Isso é extremamente importante. Seguindo, nós temos sim de celebrar sempre, toda a Páscoa. Nós temos que manter a lembrança viva dos acontecimentos. Mas essa celebração, ela tem que ser feita de maneira correta. Existe um modo para fazer isso. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, o inimigo desse nosso Deus, ele tenta tirar o nosso foco o tempo todo, né? Então, a gente sabe que o dia da Reforma Protestante é o mesmo que se comemora o Halloween. Como assim? Né? O inimigo usou o dia da Reforma Protestante, do resgate da verdadeira fé, do viver somente pela palavra, somente pela fé, somente por Deus, só a Deus glória. As 5 solas, que é tão importante para a gente, é o dia que o diabo levou para fazer o quê? A festa dos mortos. E as nossas crianças estão querendo docinho, estão querendo se fantasiar, né? E a gente muitas vezes está achando isso muito legal. Então, nós temos que manter as lembranças vivas, e a Páscoa tem que ser uma celebração feita de maneira correta. Eu sei, ou espero, né, com todas as minhas forças, que você saiba, ou deveria saber, o quê?
E eu achei uma frase muito bonita. Olha que coisa linda. É um versinho. A gente podia até decorar. E ele fala assim, ó, não foi chocolate, mas sim sangue. Não foi ovo, mas sim cruz. Não foi doce, mas sim amargo. Não foi coelho, mas sim Jesus. Olha, é um versinho. Meus irmãos, não foi chocolate, foi sangue. Não foi um ovo, foi cruz. Não foi doce, foi doloroso, foi amargo. Não é um coelho, é Jesus. Nós somos o povo que temos mais do que ninguém que proclamar isso e viver isso. Ah, Eliton, mas nós não podemos então comer chocolate? Sim. Por exemplo, ontem meus meninos, nós conversamos sobre isso. Vamos comer chocolate, por exemplo, falando, Deus, obrigado, porque esse chocolate representa doce, e o Senhor deixou a minha vida doce porque carregou os meus pecados na cruz. É uma mudança de pensamento. Então, eu sei que você sabe ou deveria saber essa realidade, mas eu queria estudar com vocês um pouco, né? Algumas características da Páscoa. Toda a Páscoa é importante, toda. Mas duas Páscoas são históricas especiais. Essas duas até são chamadas de primeira Páscoa e de segunda Páscoa, ou a Páscoa definitiva. Elas devem... Obrigado, meu filho. Pode deixar aí. Obrigado. Elas devem ser entendidas e estudadas para que a nossa celebração tenha um sentido pleno. Porque se a gente não entender, se a gente não assimilar o que Deus nos trouxe com os acontecimentos e como funcionou, a gente pode estar pecando por celebrar de maneira errada. Então, essa reflexão que eu quero fazer com os irmãos é para buscar tratar a Páscoa em relação ao tempo em que vivemos hoje e também ao nosso futuro eterno. Tá? Olha que interessante. As duas Páscoas, as históricas, a primeira e a segunda, elas têm algo em comum entre elas. Ambas têm relação com a morte. Ambas falam de morte. Ambas trazem uma lição sobre a morte. E é isso que eu quero falar com vocês, começando sobre a morte. Meus irmãos, a morte é o maior inimigo do ser humano. Seja a morte terrena, desse corpo físico que nos prende, seja a morte eterna, que é o que nós vamos enfrentar depois de abandonar esse corpo. Meus irmãos, eu estou acabando de voltar de São Paulo, em que o irmão da minha mãe, mais novo, com ótima saúde, acabou de falecer de Covid. E o detalhe é o seguinte, não é só a dor de ser o caçula, de ser um cara cheio de energia, de ser um cara que, se a gente falasse assim, quem está mais perto da morte, não ia falar dele, morte física. Mas também por ser o xodó da minha avó de 99 anos. Ele é o cara, 98, ela faz 99 esse ano. Ele era o cara que todo dia à noite, antes de dormir, ia beijar ela, passava creme na perna dela, levava ela para consulta, uma intimidade, eles moravam juntos. E, de repente, a morte chegou e levou esse meu tio, que é o que nós oramos por ele. Então, meus irmãos, é muito difícil enfrentar a morte. Se você parar para pensar, você vai perceber que todos os nossos temores, todos os nossos medos estão ligados à morte do nosso corpo ou à dos nossos queridos. Seja aqueles mais próximos, seja o da família, da fé. Olha alguns exemplos. As doenças, né? Como um câncer, como essas doenças mais sérias, né? Que podem levar à morte. E agora, mais do que nunca, a pandemia. Um acidente ou acidentes, sejam eles domésticos, sejam eles na piscina, sejam eles de carro ou qualquer outro de trabalho. A violência. Então, os nossos temores, eles estão relacionados a sairmos desse corpo físico que estamos ou de passarmos a eternidade longe do que nós chamamos de céu, né? Ou nesse inferno, que é o nome do oposto, né? E olha que interessante, nessa pandemia, nós nunca vivemos, né? Nossas gerações
Nós nunca vivemos isso de maneira tão intensa. Você pode falar assim, mas teve a gripe espanhola, teve as pestes, né, que passaram na humanidade, teve a Primeira e Segunda Guerra, sim, mas nunca foi tão intenso, porque hoje nós temos as redes sociais, que fazem com que a gente fique imerso nessa paranoia da morte, né? Então, a gente nunca viveu esse medo de uma maneira tão forte. E Paulo fala algo interessante lá em Coríntios sobre a morte. Ele fala assim, a morte é o último inimigo que será destruído. Ele fala lá em 1 Coríntios 15, 26, e o último inimigo que será destruído é a morte. E essa destruição, essa vitória sobre a morte, nós vamos ver que ela já ocorreu, que ela foi nos dada através da morte de Jesus na cruz, né? Mas eu quero deixar aqui o que simboliza a morte, os nossos temores, a nossa paranoia, né? O nosso medo em relação ao Covid, em relação à vida eterna. E agora eu quero chegar na primeira Páscoa com vocês. Primeiro começando, né? A primeira Páscoa, qual foi? Começando com um breve relato histórico aqui, só para sintonizar os irmãos. Lá em Gênesis 12, tá? Existe um chamado, que é quando Deus escolhe Abrão, né? Naquela época era Abrão. Deus chega para ele e fala, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, uma descendência numerosa. E aí, toda aquela fala, aquela declaração de Deus para Abraão, que a gente bem conhece e nos inclui, né? Abraão sai em obediência, né? É muito importante salientar essa palavra obediência. E ele e Sara, de maneira miraculosa, quando eles já tinham 100 anos de idade, geram Isaac. Isaac também, de maneira miraculosa, casa com Rebeca, mais linda história de amor, né? Da palavra do Senhor, uma história linda, né? E geram quem? Esaú e Jacó, os gêmeos. A gente sabe da história, né? Sobre a primogenitura, Jacó, Raquel, Lia e outras, né? Porque os 12 filhos não foram só de Raquel e Lia, foram de outras, geraram os 12 filhos, dentre os quais a gente tinha um que se chamava José, que não era querido pelos irmãos, né? José é levado ao Egito como escravo, Deus o usa de uma maneira sobrenatural em relação aos sonhos do faraó, e o faraó coloca ele como governador do Egito para enfrentar um grande período de fome. E ele salva não só o Egito, mas o seu pai Jacó e os irmãos da morte, de uma maneira inteligente e com uma governança inspirada por Deus. O povo de Deus se instala no Egito. O tempo passa, os egípcios esquecem de quem fora José e do que havia sido feito e transforma o povo judeu em escravo. E aí Deus levanta de novo, de maneira miraculosa, Moisés, que desde o seu nascimento, né, quando foi colocado nas águas do rio e foi adotado por Faraó, Deus levanta Moisés para libertar o povo. Através de Moisés, Deus envia as 10 pragas, sendo que a última praga seria o quê? A morte dos primogênitos. E aí acontece a primeira Páscoa. Sobre a morte dos primogênitos, existia uma chance de não morrer. E vocês sabem bem a história. O que era? A família que sacrificasse um cordeiro imaculado e aspergisse o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta da sua casa, não seria visitada pelo anjo da morte. Isso é, não teria a morte do seu primogênito. Então, se eu tivesse naquela época, chegava para mim a notícia que é o seguinte, Eliton, nós que somos o povo de Deus, teremos que matar um cordeiro, pegar o sangue dele, passar no umbral da porta para que o seu filho primogênito, no meu caso Daniel, não seja levado, não morra, né? E a gente sabe que esse cordeiro da primeira Páscoa apontava para o sacrifício futuro e definitivo de Jesus, né? Todo o Velho Testamento, ele tem alguns propósitos, né?
ou ele quer explicar para a gente como Deus pensa, como ele age, a linha de amor e de raciocínio dele, ou ele aponta para a figura de Jesus. Então a gente lembra que, por exemplo, quando Abraão subiu para sacrificar Isaque, apareceu um cordeiro para morrer no lugar dele, era mostrando, apontando para Jesus. A gente lembra dos 3 dias dentro da baleia, era apontando para o tempo que Jesus estaria morto, né? Eu estou falando de Jonas. Aqui, então, o Velho Testamento inteiro, ele aponta, ele mostra de maneira profética quem seria Jesus e o que aconteceria. Então, esse cordeiro, que o sangue dele foi passado na porta, apontava para o sacrifício futuro e definitivo de Jesus. E esse sacrifício livraria da morte. Nesse caso, de Jesus, do corpo físico e do terreno. Na primeira Páscoa, era só a morte do corpo físico. Mas o de Jesus era eterno, né? A gente vai ver na segunda Páscoa, que é o livramento da morte eterna. Mas eu queria deixar para vocês uma coisa muito importante. A obediência a uma ordenação ou uma ordenança divina livrou os filhos primogênitos da morte terrena. Nós, como povo de Deus, nós fomos chamados a obedecer. Hoje, mais do que nunca, nós temos regras de obediência para não nos aproximarmos, por exemplo, da morte pela pandemia. Isso é algo que tem a ver com a nossa vida hoje. E como filhos de Deus, nós temos sim que ser obedientes às autoridades, porque isso está escrito na palavra, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos paz, né? Então, primeira coisa, nós somos chamados a obedecer. Então, a obediência livrou da morte física, da morte terrena. Mas nós temos a segunda Páscoa, que é o que nós estamos comemorando agora. Vocês sabem da história, né? Da paixão de Cristo, da crucificação na sexta-feira, tá? Só uma consideração aqui, muitos irmãos perguntam assim, diversas pessoas já perguntaram para mim, pai, mas a Bíblia está errada, porque são 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo são 2 dias. É porque o judeu, ele conta como dia número 1, aquele que está acontecendo o fato. Ele não conta a partir desse momento mais 24 horas. Então, a sexta-feira é o primeiro dia, sábado o segundo, domingo é o terceiro. Por isso que foi no terceiro dia. Então, qual é a segunda Páscoa? Confirmando a profecia da primeira Páscoa, que mostrava que um cordeiro salvaria da morte, na mesma época, porque eu quero lembrar aos irmãos que a ceia de Jesus, a última ceia, foi na Páscoa. Eles estavam comemorando a Páscoa. O Cordeiro de Deus, Jesus, foi sacrificado em nosso favor, para que fôssemos perdoados, para que fôssemos limpos, para que fôssemos remidos naquele sangue, perdoados dos nossos pecados. Essa é a segunda Páscoa. Ele morreu, sim, para isso, mas ressuscitou vencendo a morte. Irmãos, só Jesus fez isso, tá? Todos os outros estão enterrados, né? Maomé está enterrado, Buda está enterrado, Allan Kardec está enterrado, mas Jesus não está enterrado. Ele ressuscitou, viveu 40 dias entre os discípulos e na sociedade, até subir aos céus vivo. E ele está vivo agora. Só Jesus fez isso, provando que ele era Deus, que ele era Deus feito homem. E essa é a nossa Páscoa. Ele nos salvou não só da morte, que seria justa pelos nossos pecados nessa vida terrena, mas também, principalmente, da morte eterna, que seria o destino de nosso espírito corrompido. Então, as 2 Páscoas históricas, a primeira e a segunda, falam da morte. A primeira fala de uma morte terrena, que por obediência podia ser evitada. A segunda fala de uma morte eterna, na qual nós, em Jesus, já obtivemos vida. Então, irmãos, eu creio que você conhece
Essas duas principais Páscoas da história. Isso é muito bom. Mas e o Kiko? E a nossa Páscoa? O que eu preciso tirar disso para a minha vida? Prestem atenção, meus irmãos. Na primeira Páscoa, o povo foge da morte terrena através da obediência. Na segunda Páscoa, a morte terrena é enfrentada e vencida, assim como a eterna, por Jesus. Então, nós fomos, como povo de Deus, como família do Senhor, nós fomos incluídos nessa vitória. Nós cremos e sabemos que a morte terrena é certa. Não tem jeito, a não ser que Jesus volte antes, né? Não tem jeito de termos vida eterna com esse corpo e nessa terra. A nossa morte, o fim do nosso corpo é certo. Mas a morte eterna não existe, pois venceremos a mesma em Jesus. Então, meus irmãos, como nós temos que viver? Nós temos que todos os dias viver certos dessa esperança futura. Vivamos todo dia essa certeza futura, sendo obediente às ordenanças de Deus enquanto estamos aqui nessa terra. Então, sejamos obedientes ao que Deus nos fala, a palavra do Senhor, tenhamos uma relação com Ele enquanto estamos vivos. Nós estamos aqui com um propósito, honrarmos e glorificarmos o nome dEle, proclamarmos boas novas de salvação, mas estejamos certos de que esse corpo tem prazo de validade e nada pode tirar de nós a salvação eterna em Jesus, porque ela foi conquistada não por nosso mérito, não porque a gente acorda às 5 horas da manhã para orar, ou sobe no monte, ou faz campanha de 21 dias, mas sim porque Jesus nos amou demais, não porque temos valor extremo, mas porque o amor dele nos amou mesmo sendo miseráveis. E se temos algum valor é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, meus irmãos, que por graça e misericórdia, nós todos os dias tenhamos nossa esperança renovada, nessa certeza futura de que tudo que passamos aqui é momentâneo e que sejamos obedientes e tenhamos uma vida real com Deus. Essa é a verdadeira Páscoa. Jesus está vivo, na minha, na nossa vida, na vida da Salcidade, na vida de todos os que alcançamos, na vida do povo de Deus espalhado por essa terra, daqui até a eternidade, por Jesus. Amém? Uma reflexão, espero que tenha sido rápida e simples, né? Mas espero que ela encontre local em nosso coração. Hoje é um dia muito feliz, o que eu disse, porque ninguém como nós pode ter mais esperança do amanhã. Nós cantamos, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Algum irmão quer falar alguma coisa? Antes de a gente cear? Quem? Eu, Henrique. Ô, Henrique, fica à vontade, meu irmão. Queria só reforçar, você estava falando aqui, eu estava lembrando a questão da ressurreição de Jesus, como ela é distinta de todos os outros fatos de ressurreição que aconteceram na Bíblia, né? Primeiro que todos os outros fatos tinha que ter alguém externo que ressuscitou alguém. A gente viu lá Elias quando ressuscitou o menino, próprio Eliseu quando ressuscitou o menino, tirando aqui uma única questão, que foi quando Eliseu foi enterrado, jogou os ossos dele na tumba lá, o cara ressuscitou, mas Eliseu mesmo não ressuscitou. Nunca houve aí descrito uma pessoa que ressuscitou a ele mesmo, não é? Jesus não teve alguém que ressuscitou ele mesmo. E, claro, Deus ressuscitou. E o interessante aqui também é que, com a ressurreição de Jesus, se eu estou bem lembrado, né, houve várias pessoas que foram ressuscitadas na ressurreição dele. Tamanha diferença, tamanho o poder, tamanho, né, a importância dessa vitória sobre a morte, dessa ressurreição. Amém. Eu queria só apontar essa questão.
Falando a questão também sobre morte, que você falou, questão de medo, né? Eu era uma pessoa que achava que não importava muito com se morrer, tá bom, deixa aí. Pensava assim, meu corpo tá em qualquer lugar, não importa, para mim, né? E aí, essa semana aí, por conta da enfermidade, todo esse burburinho que a gente está sofrendo, esse negócio de Covid, deu uma crise de ansiedade, comecei a sentir falta de ar, mas eu passei o medo da morte, né? Quer dizer, aquela questão, né? O que a pessoa pensa que não, mas quando ela encara aquele fato, graças a Deus, o Lázaro me ligou na hora, me pôs para falar com a Elisa me conversou comigo ali, fez umas perguntas, me tranquilizou. Mas era só para salientar isso, né? Às vezes, a morte, ela é algo que a gente não conhece, que a gente, um dia, se for deparar, a gente vai ter essa questão de medo. Nós temos aí a questão das pessoas que querem tirar a vida, mas nós sabemos que a questão aqui é que elas estão passando por um sofrimento tão grande que querem fugir desse sofrimento. Elas não querem morrer. Elas querem fugir do sofrimento que elas estão tendo, né? Só deixar essas observações. Amém. Aí. Amém. Olha que interessante sobre o seu comentário, meu irmão. A Bíblia tem outras ressurreições, mas nenhuma das ressurreições bíblicas a pessoa está viva no dia de hoje, porque depois ela morreu definitivamente. A Bíblia também tem pessoas que não morreram, que foram saudadas, subiram aos céus, mas essas não foram por ressurreição, foram porque Deus a levou, como Enoque, como Elias. Então, nenhum venceu a morte e permaneceu vivo, só Jesus, né? Ele venceu pela ressurreição e permaneceu vivo. Outra coisa interessante sobre o seu comentário, Henrique, é que eu estou achando um absurdo isso. Não estou falando que você está errado, não, meu irmão. Todos nós estamos passíveis. Mas a tranquilidade de um irmão que está na iminência de ter Covid, às vezes dá negativo o exame. Não, porque se você não morrer de Covid agora, daqui 50 anos eu acho que você não vai estar vivo, mesmo sendo muito otimista, né? Então, é o seguinte, a nossa esperança não está em ser positivo ou negativo, saímos da intubação ou não. A nossa esperança está que, se morrermos, nosso futuro eterno está garantido. E olha que interessante, todo mundo que está saindo do Covid na cadeira de rodas está carregando uma plaquinha assim, ó, eu venci o Covid. Como assim, gente? O cara estava entubado lá, ele nem tinha consciência, ele não conseguia saber o que estava acontecendo com ele. Eu venci o Covid. Como você venceu o Covid, Deus foi misericordioso e deixou você ser curado. Ou te curou de maneira sobrenatural. Você não tem nada a ver com essa vitória. É tirar o Deus da cena, é tirar o Deus do meio do poder, né? A soberania de Deus. E você pode prestar atenção que toda boa mensagem, né, de vitória sobre a doença tira completamente qualquer possibilidade da ação de Deus, né? O que é uma grande doença, né? Mas amém, meu irmão. Obrigado pela sua contribuição. É isso mesmo. Perfeito. A linha de raciocínio é essa mesmo. Alguém mais quer? Agora que eu vi que a Laura é o Jefinho lá. Ô, Jefinho, tanto tempo que eu não te vejo, já tá com... A Laurinha já comanda o Zoom na casa dele, mas é por causa da escolinha, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Algum irmão? Não? Então, meus irmãos, que a Páscoa ela seja verdadeira, né? No nosso coração, mas que não seja uma Páscoa de nós trancados dentro da nossa casa, né? Que a gente seja o povo que proclama, né? Ocorreu uma ressurreição, Jesus está vivo e essa vida é para todos, né? Eu queria agora partir porque a ceia de hoje ela tem, todas as ceias são especiais, né? Ela foi uma ordenança de Jesus para nós, né? Ele diz que a gente devia fazer isso em memória dele até o dia que ele viesse. Mas a ceia junto com a Páscoa é algo muito diferente, porque antes de ser sacrificado, ele ceou. E para Jesus, aquele era um momento de alegria extrema,
Não só porque ele estava falando do que ia acontecer, mas porque a mesa era o lugar de reunião. Meus irmãos, a mesa nas nossas casas tem que ser um lugar sagrado, não no sentido de que ela tem um poder sobrenatural, mas ela tem que ser respeitada. A mesa, ela tem que ser um lugar de comunhão, um lugar onde Jesus está sentado conosco. A ceia, mesmo no seno de pão e vinho, seno de arroz, feijão e um bom suco, ela tem que ser uma celebração da ressurreição e da vida de Jesus. E isso implica em cearmos juntos, né? Esse negócio de, o outro vai comer depois, vem depois, é bem complicado, irmãos. A TV ligada no último volume, passando alguma coisa, né? Isso não é saudável. Nós temos que ter um momento da mesa como um momento especial. Na verdade, devemos ter diversos, né? Mas principalmente o da mesa como um momento importante, porque era para Jesus e tem que ser entre nós. Então, eu não sei se todos estão com os seus elementos da ceia. Eu estou sabendo que as nossas crianças estão aparelhadas, né, tia Tati, para a ceinha hoje, é isso? No kit da Páscoa tinha o materialzinho. As crianças querem mostrar, querem falar alguma coisa? Alguém está aí? Eu estou vendo. O pai do Enzo e mandou estar aqui. Ah, é? Muito bom. Olha lá. Quem é? A Laurinha. Laurinha mostrando também. Isabela, o Enzo. Olha lá, a Elisa também. Ô, irmãos, pensa aqui comigo quão precioso é isso, né? Olha que lindo legado, né? Olha que coisa mais linda. Mesmo sendo poucos, estamos instruindo nossas crianças, os nossos filhos, no caminho do Senhor, né? Isso é precioso demais, isso é uma joia. Os meus já estão criados, estão tudo lá embaixo já com seus... que eu fico aqui no andar de cima, eles ficam lá no andar de baixo. Mas, irmãos, em memória a esse Jesus, né? Que por nós e por muito amor se deu, né? Por misericórdia, por nossas vidas e por graça. Sarinha e Raquel também, né? Em memória dele, até que estejamos na presença dele, vamos tomar o pão nas nossas mãos e lembrar que esse pão, ele simboliza o corpo de Jesus, viu, meus pequeninos, né? Irmãozinhos, esse pãozinho, ele mostra, faz de conta que ele é para a gente lembrar do corpo de Jesus que foi colocado lá na cruz pelos nossos pecados, né? Ele foi partido, ele foi quebrado, ele foi rasgado por nossos pecados. Jesus não cometeu pecado algum. Ele era o Cordeiro Imaculado, né? Ele não tinha defeito. Ele não fez nada de errado. Mas ele resolveu tomar o nosso lugar. E aí ele morreu em nosso lugar. Então esse pão simboliza o corpo dele. Então agora nós vamos comer o pãozinho, lembrando que Jesus morreu por nós. Vamos comer então, todos juntos. Kleber, meu irmão, desliga o microfone e ora, agradecendo a Deus pelo corpo. Depois a gente vai orar também pelo cálice. Amém, irmãos. Tá custando achar aqui. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque é lindo, perfeito, é santo que o Senhor nos proporciona no dia de hoje. Amém. Estarmos reunidos em família com os nossos filhos, ensinando a eles, ó Pai amado, todos os dias o verdadeiro significado do seu amor, da sua graça.
Obrigado, Pai amado, porque o Senhor é santo, o Senhor é bondoso e a sua graça nos basta. Obrigado por esse momento e por esse pão, Pai amado, que simboliza, Pai amado, o seu corpo, que foi rasgado por nós na cruz do Calvário. Amém. Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero beber com calorzinho. Ai, que vozinha mais linda, cara. Você tem que gravar isso aí. É bonitinha demais. A Bíblia fala pra gente, né, que por semelhante modo, Jesus tomou o cálice, né? E esse cálice, ele simboliza o sangue de Jesus. O sangue, desde o Velho Testamento, ele tem um poder, né? Porque a palavra diz que o sangue carrega a vida. Então, existia toda uma ordenança em relação ao tipo de sacrifício, né? Do sacerdote. Mas o sangue desse cordeiro definitivo, que foi Jesus, foi derramado por nós naquela cruz. Como eu disse aqui, de maneira dolorosa, de maneira sacrificial. E esse sangue nos lavou dos nossos pecados, mais do que isso, né? Depois ele outorgou que o Espírito Santo de Deus viesse habitar dentro de nós. Então, meus irmãozinhos, esse suquinho de uva que a gente vai tomar simboliza o sangue que Jesus derramou lá na cruz por nós, por cada um de nós, para nos limpar dos nossos pecados. Então, a gente estava sujo e a gente ficou limpinho pelo sacrifício de Jesus. Então, tomemos do cálice, lembrando desse sacrifício de Jesus. E Paulo ainda diz, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais. Nós estamos aqui anunciando, né? Nós estamos agora de uma maneira sacramental vivendo a Páscoa, nós estamos anunciando, como eu disse que a Tati pôs no pão dela, né? Nós estamos anunciando a Páscoa, a boa nova de salvação, né? Olha lá. Então, anunciai, ide anunciai. Paulo disse, todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciai a morte de Jesus até que ele venha. Ezequiel, você ora pela gente, por esse sangue derramado, agradecendo a Deus pelo privilégio de sermos família do Senhor. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. O Senhor que é o eterno Rei do Universo, ó Deus, teu reino não tem fim, meu Pai. Nós, ó Deus, rendemos graças, Senhor, por ter nos conduzido até esse tempo, nos ter feito rememorar, Senhor, que a Pêssah, Senhor, a Páscoa, Pai, que foi celebrada, Senhor, antes da tua morte, e que o Senhor nos recomendou, meu Pai, que nós pudéssemos celebrar também de igual modo, Pai, até aquele grande dia que será celebrada ainda no reino celestial. O Senhor falou, muitos assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Deus, nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo, pela família Sal da Terra, por essa mensagem que foi ministrada pelo irmão Hélito. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, irmãos. E eu quero aproveitar a Páscoa para reforçar para cada um de vocês. Nós somos poucos, mas em Deus somos família. Nós não podemos perder o privilégio de estarmos juntos por nada, de vivermos juntos por nada, né? Muitas vezes nós fomos condicionados e treinados a entender que sucesso de vida com Deus é número, ou é grandes atividades, mas nós temos sido uma família pequena, uma família pouco numerosa, mas que tem trabalhado na presença de Deus. Nossos filhos estão sendo criados, fundamentados na palavra. Nós estamos alcançando pessoas, porque Deus tem nos usado. Então, não some não, meu irmão. Muitas vezes eu fico muito preocupado de estarmos aqui numa reunião dessa com 4, 5 pessoas.
E isso é uma joia preciosa e é o que temos para o momento, né? Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos estar vivos, né? Terrenamente para continuar proclamando a boa nova de salvação. O Carlinhos está falando que tem um recado para a gente. Carlinhos, fica à vontade, meu irmão, pode desligar seu microfone. É porque na quinta-feira a gente fez a reunião lá para explicar sobre o material e eu me esqueci, depois eu fiquei pensando, né, que eu me esqueci de explicar um barbante, um pacotinho de barbante que foi no material. E esse barbante, ó, a Lola querendo latir, esse barbante é para uma das atividades que fala da cura do paralítico, aquele que os amigos ajudam Jesus. No caso, a criança vai pintar a cena e vai colar o barbante nas cordas. Então, não joga o barbante fora, não. Ele não está perdido na sacola. Foi para complementar o material. E eu vou aproveitar e agradecer pelo investimento da igreja, pela visão que a igreja tem em investir na vida das crianças. Porque são poucos os ministérios assim que dão importância. E nós precisamos agradecer, né, a igreja, como igreja mesmo, ter feito esse material, ter incentivado a confecção desse material, porque sem ajuda também e apoio da igreja, eu não conseguiria sozinha, né? Deus tem aberto portas, Deus tem me dado criatividade para trabalhar naquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, mas existe um investimento que precisa ser valorizado e precisa ser, assim, agradecido por mim, pela minha casa, pela minha família. E eu quero, assim, dizer que esse material faça diferença na vida de cada criança. Fico Amém. muito feliz, porque é um material evangelístico, é um material que vai formar crianças, né, no meio cristão, assim, com a base bíblica, e eu fico muito feliz. Um beijo a todos. Amém, minha irmã, amém. Olha, e aqui eu aproveito o momento para deixar um recado para você. Nós precisamos do seu dom, né? Deus te deu um dom, nós precisamos dele, ele te trouxe aqui com um motivo, né? Com uma função, e nós estamos prontos para investir, porque o nosso objetivo é alcançarmos, nosso objetivo é crescermos como família e alcançarmos pessoas, proclamar a boa nova de salvação. Jefinho, eu acho que eu não consigo ver porque eu enxergo mal. É a Alice que levantou a mão, quer fazer uma pergunta, quer falar alguma coisa? Na hora que a tia Tati estava falando, ela estava assim, ó. Sim? Não? Irmãos, tá sem som. Não sei se você está tentando falar, Jefinho. Tá sem som. Tá bom, depois. Irmãos, alguém mais quer falar alguma coisa? Os nossos recados são que terça-feira temos o nosso Encontro dos Homens, continuando a ler o nosso livro, Pastores de Família. Alguém quer comentar algo? Falar algo? Bom dia. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Perfeito. Eu estou sem imagem aí, hoje eu estou com o computador sem a câmera, né? Quero fazer um comentário aí sobre as cestas, né? Completar aí. Duas situações que nós passamos e de famílias que estavam realmente, nesse momento, autônomas, desempregadas, né? E com muita dificuldade, né? E chegou na hora certa. Da importância, de fato, de a gente valorizar, né? E vocês se lembram da Andréia, né? O esposo dela também nesse período. A Andréia é a mãezinha das gêmeas, né? E eles passando um momento muito difícil, né? Aí ela mandou até a foto para nós da despensa dela, a comida do dia. E a cesta chegou num momento muito, muito importante, né? Principalmente para as gêmeas que estão começando a comer comida
sopinha e tudo, né? E graças a Deus a gente completou em alguma coisa que precisava, uma verdura, uma coisa ou outra, né? Então é isso, é esse servir, né? Essa importância de entender que nós fazemos a diferença na sociedade com a nossa fé, com a nossa participação, né? Do servir na vida do próximo, né? Então, agradecer aí aos irmãos aí pelo entendimento e o incentivo da igreja em participar, em estar, né, se dispondo a servir, né? E se possível for, Elton, se houver tempo, eu gostaria de compartilhar um vídeo aqui que eu recebi essa manhã. Achei muito, muito importante, muito interessante e me tocou profundamente. Se for possível... Claro, é possível. Deixa eu só fazer um comentário antes, Lázaro, antes do seu vídeo, que eu não sei se ele tem relação com o que você falou. Irmãos, entendam uma coisa, não tem a ver com você, tem a ver conosco. Então eu quero fazer um pedido para vocês. O pedido é o seguinte: se a demanda bateu na sua porta, traz para a igreja. Lázaro, traz a Andréia para a igreja, não no sentido de ela vir no culto, mas no sentido, por exemplo, de a igreja estar envolvida. Quem sabe a gente pode fazer uma visita, 1 ou 2 irmãos para ela, e fazer um checklist do que está faltando na casa dela, porque eu tenho certeza que não é só comida, né? Quem sabe a gente pode fazer como a gente fez junto com a Eva, na casa da Cristiane, que nós fomos diversas vezes, nós montamos até bazar para abençoar a casa dela, né? Eu queria que a gente tivesse essa visão de que não é pontual, é a falsidade, nós somos uma família e nós podemos abençoar e cuidar como família. Amém? Então, traz para a gente. O Paulo quer falar alguma coisa sobre isso, Paulo? Eu quero sim. Aproveitando aí a deixa, é o seguinte. Eu fui entregar as 2 cestas, né, para 2 irmãs que normalmente elas conseguem algum recurso pedindo na rua. Mas uma coisa interessante é o fato de você ir na casa da pessoa, a pessoa te receber, rapaz, se sentir assim importante e perceber que tem alguém, sabe? E chegam lá uma pobreza assim que você não imagina, muito, muito forte. E aí você pega o coração daquela senhora já idosa, analfabeta, sem recurso, cuidando de uns 10 cachorros. Mas eu falei, por que você está cuidando do cachorro? Não, eles deixam aqui, eu não consigo deixá-lo sem amparo e está lá, você entendeu? Agora, é uma situação, por exemplo, que ao você deparar com aquilo que está acontecendo, eu não consegui sair de lá sem pegar todos os documentos possíveis para ver se essa pessoa é inserida em alguns benefícios desse do governo, porque não é possível uma pessoa viver daquele jeito, com tanta coisa que o governo diz que tem e a pessoa está desamparada, você entendeu? Então, tudo que ela tem lá, nada funciona. É analfabeta, manda para um lugar, o cara manda para outro, ninguém resolve. Então, eu estou com os documentos e vou tentar, de alguma forma, buscar caminhos para poder falar, ó, assistente social, visita aqui, vamos lá, para a gente poder ver o que a gente faz, porque não está possível. Mas é isso aí, sabe? Então, 2 famílias ali foi abençoado. Eu fico grato, por exemplo, a ideia, a maneira. E mais do que uma filantropia, é você ir presencial. É tudo diferente. É tudo diferente. Olha que interessante, né? Já falando, Paulo, e já dando trabalho, né? A gente tem a Ana Marta aqui entre nós, que eu acho que vai poder te dar alguma dica ou te ajudar em alguma coisa, porque teve um momento daqueles nomes que eu peguei das cestas antigas que eu conversei com ela. Irmãos, só uma coisa, muitas vezes me perguntaram, a igreja não está fazendo nada, a igreja não faz nada. Irmãos, nessa simples ação de Páscoa, nós vamos distribuir 34 cestas. Se a gente considerar aí 3 pessoas por casa, nós podemos alcançar mais de 100 pessoas, 102 pessoas. Nós mandamos kit, o Leandro vai receber ainda, mas para mais de 10 crianças. Como que nós somos poucos, mas efetivos no sentido de que estamos vivendo, mesmo com todas as limitações,
o que Deus tem para nós. Claro, com as nossas imperfeições, com as nossas correrias, com as nossas lutas. Mas estamos, sim, sendo povo de Deus. Lázaro, você quer botar... Eu liberei já o vídeo aí, se você quiser compartilhar. O Wellington, o irmão Paulo, tem também o negócio da prefeitura, né? Pode encaixar lá na prefeitura, né, irmão Paulo? O que você acha? Ele recebeu os R$300 da prefeitura. Carlinhos, caminhos tem vários, mas se você não for ajudar, não tem como, porque é analfabeta. O pessoal simplesmente empurra para frente e não faz nada. Nossa. Perfeito. Pode passar, Lázaro. Solta, então. Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade tá indo embora. Eu sou o líder da resistência. Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita. Mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? Falei mal. Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem imaginava, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva a minha vida, mas meu Deus. Desculpa qualquer coisa, viu? O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Digamos que caiu um cisco no meu olho. Eu tô achando que eu vou deixar alguém terminar. Caiu o cisco nos dois. Caiu nos dois, meu. Irmãos, eu só pensei uma coisa. Nós não precisamos ser vendados. Se a gente precisa, estamos errados.
nós temos que lavar os pés de olhos abertos, né? Nós fomos chamados para isso. Lázaro, compartilha com a gente depois lá na sala, porque eu quero enviar esse vídeo aí para muitos amados, né? Muito bom, meu irmão. Obrigado pela contribuição. Amém. Nós somos chamados para isso, né? Nós somos trabalhados, né? Quando nós nos abrimos a servir, nós somos curados, né? Quando nós enxergamos a nossa necessidade no outro, no próximo, né? Então, que esse seja o nosso combustível para estarmos juntos, para sermos família, unidos, para sermos família no meio da sociedade, né? Que estejamos abertos para sermos curados e sejamos a ferramenta de Deus para curar também aqueles que estão ao nosso redor, né? Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, Jesus ressuscitou no nascer do sol, né? Mas o almoço é de Páscoa, o jantar de hoje é de Páscoa, a segunda é de Páscoa, que nós vivamos em tempo integral a Páscoa, né? Nas nossas relações e lembrando de que Ele está vivo, tá bom? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus manifesta na cruz, revelada na cruz, a consolação, a comunhão, a presença do Espírito Santo em cada um de nós, entre nós, na salsidade, no povo de Deus, aqui no Brasil, espalhado pela terra, nos deem paz e sejam conosco agora e para sempre, por Jesus e em nome de Jesus. Amém? Bom domingo, grande abraço, Deus abençoe todo mundo. Fabiano, Keila. Chorando aqui, mas vamos embora. Tem jeito não, né? Tem como. Abraço, irmãos. Bom final de semana para todos. Estou esperando você para pescar. Tchau, Sarinho. Tá bom, meu irmão. Vai dar certo. Tchau, Sá. Tchau, Raquel. Tchau, Raquel. Tchau, Liam. Ô, Liam. Ô, Liam. Tudo bem? Tá bom. Saiu correndo. Saiu correndo. E Clebão, dá um abraço aí nos meninos, depois a gente se fala. Tá bom, meu irmão. Deus abençoe. Até mais. Deus. Tchau, queridos. Boa Páscoa. Deus abençoe. Bom, tchau, não. Tô chegando aí já, França. Partiu casa do Wellington, gente. Partiu casa do Wellington. Pode vir. Vocês sabem, pode vir. Adoro. Partiu casa do Wellington aí, todo mundo. Vamos lá. Você sabe que eu não tenho vergonha, né? Ixi, eu também não tenho. Pode vir. Amo vocês. Boa Páscoa. Pai, tá meio bagunçado. É a tia Sol? Tá ali no canto. Ué, tá meio embaçada ali. Aqui você tá pequeno, não dá para ver direito. Pois é. Essa pessoa, isso aí. Bom demais. Aí, agora melhorou. Com Deus, gente. Tchau, Nete. Feliz Páscoa. Deus te abençoe.